Olá, boa noite, tudo bem, Stephanie? Oi, Felipe, oi, Ediane, tudo certo? Que bom ver vocês. Hoje nós vamos ter um papo muito legal com o Cláudio, nós vamos falar de propósito, um tema muito importante e que hoje, digamos assim, ó, tá tendo assim essa repercussão muito legal, porque a partir do momento que a gente define, a gente consegue assim dar um upgrade na nossa vida. Então, oi Stephanie, que bom, né? A gente se vê aí, que legal. Fico muito feliz de ter vocês aí. Daqui a pouquinho o nosso convidado já vai entrar também, o Cláudio, uma pessoa muito especial que a gente teve oportunidade de conhecer nesse momento aí que a gente está tendo esse isolamento social, então a gente acaba conhecendo outras pessoas de outros lugares e foi muito especial. Obrigado, Felipe, aí por ter me apresentado o Cláudio e a gente, né, ter feito essa linda amizade que agora aí a gente, através desse projeto do Cláudio, acabou conhecendo outras pessoas aí no mundo todo, então isso é muito bacana, muito valoroso, né? Acho que o propósito é isso mesmo, é a gente fazer conexões, né? Obrigada, então, bem feliz. Hoje, sexta-feira também, um dia muito legal, aí uma véspera de feriadinho. Estamos na Semana da Pátria, uma semana bem importante também. Estamos aí no mês bem importante para todos nós, né? Um mês onde a gente tem a prevenção, né, de algumas coisas. Olha o Felipe, por um mundo melhor, isso mesmo, Felipe, a gente acredita no mundo melhor e eu acho que se cada um fizer esse mundo melhor no seu mundinho, a coisa vai se multiplicar, Felipe, e vai acontecer com muita naturalidade, então a gente fica muito feliz. O Gian, ô Gian, tudo bem? Tá aí curtindo a live, eu acho que tu tá numa prainha, tá descansando, merecido, vocês merecem, gratidão, gratidão por vocês estarem aí com nós nessa sexta-feira à noite, pra gente falar desse tema tão importante, então, que é o valor do propósito. O Cláudio é uma pessoa muito especial, a gente já conversou em outros momentos sobre isso e é um tema assim que tem tudo a ver com a nossa vida, com esse momento que a gente está passando. É uma intro, né, reflexão que a gente tem que ter com nós. E aí a gente definiu: oi Sâmia, tudo bem? Que bom te ver. Obrigada por estar aí também, né? A Sâmia a gente conheceu aí no programa Despertar. Cassiele, tudo bem? Que bom ver vocês, muito feliz. Muito obrigada, a Jussara também, olha quanta gente legal. Estamos aguardando o Cláudio aí, Cassi. Acho que ele não entrou ainda, vou olhar aqui, acho que não. Tudo certinho. Tudo bem, Cassi? Esperar o Cláudio entrar para a gente começar esse tema tão importante nessa sexta-feira à noite, fazer a gente refletir também um pouquinho sobre essa questão, então, né, tão importante na nossa vida, de a gente saber qual o rumo que a gente quer seguir, o que que a gente quer para nossa vida, definir, né? Então, por que que a gente existe? Para que que a gente está aqui? Então, tudo isso hoje a gente vai conversar com o Cláudio e a gente vai, assim, respondendo um pouquinho para vocês aí, para ajudar então cada um a encontrar o seu caminho, a cada um a encontrar uma resposta para aquelas perguntas que a gente tem no nosso dia a dia. E o propósito, ele tem bem isso mesmo. Oi Paula, tudo bem? Tô te devendo uma resposta, escutei teu áudio, tô bem feliz, mas depois eu te respondo, tá? Muito obrigada, adorei, gratidão, gratidão por ter lembrado de mim, fiquei bem feliz, tá, Paula? Adorei. Tudo bem, Rose? Obrigada, tá, Paula? Fiquei hoje assim, eu ganhei o dia com o teu convite aí pra gente fazer aquela pós-graduação, muito bacana mesmo. Fiquei feliz, assim, né? Eu acho que é
a ver com nós, né, Paulinha? Depois eu te respondo, pode deixar. Olá! Peraí, deixa eu entrar. Oi, Aí, Isabel, como está? Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Deixa eu organizar aqui para ficar no ângulo. Como é que tá aí? Tá conseguindo Tudo me ver, certo. ouvir? Não, tá bem bom, tá bem tranquilo, Cláudio. Primeiramente, gratidão, tá? Por você ter aceitado aí conversar com nós hoje, uma sexta-feira à noite. Eu sei que as tuas semanas, assim, elas são bastante cheias, eu te acompanho, eu sei que o teu trabalho, assim, ele exige bastante de você, da tua família, né? Porque você vive, assim, a manhã e a tarde numa constante aí mentoria com as pessoas que estão participando do Despertar. Então eu te agradeço, porque a sexta-feira à noite é o momento também de você relaxar com a família. E quando eu te convidei, você não hesitou e está aí com nós. Então, muito, muito obrigada, né, por a gente falar desse tema tão importante que é o propósito, né, Cláudia? Eu acho assim que muitos de nós até já sabemos, né? A gente já sabe para que a gente existe, por que a gente está aqui, que a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu acho que quando você coloca no papel, depois a gente vai falar, e você visualiza, você trabalha aquele propósito no teu dia a dia, você tem muito mais significado. E eu sou muito grata, né, por tudo que eu vivi aí nesse programa maravilhoso e por tudo que eu descobri a partir do trabalho que a gente fez. Então, muito obrigada. Ô, Isabel, eu que agradeço pela gentileza de você me convidar. Você é uma pessoa que eu admiro demais. E estar aqui presente para mim é uma honra. Então, essa coisa, pô, sexta-feira, para mim não existe isso, não. Eu estou cumprindo o meu propósito, fazendo com amor, com carinho, com vontade, com muita verdade. Então, isso não tem preço. E eu quero te agradecer por você também estar nos acompanhando, participando dos treinamentos, sempre com uma palavra, com sabedoria com as pessoas. E eu sempre digo assim, o programa Despertar foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. Essa Uhum, oportunidade de poder estar ajudando, auxiliando pessoas, mas principalmente essa oportunidade que eu estou tendo aqui, ó, sabe, de fazer contato com pessoas que você percebe que tem ética, que tem verdade, e isso não tem preço. Eu acho que o uhum, mundo está precisando que os bons se unam e se fortificam. E a gente uhum. precisa fomentar relações verdadeiras de confiança. O mundo está precisando Sim. disso. Chega de ficar falando de tragédia, vamos falar de coisas que nos edificam. Eu acho que é isso. Eu acho que colocar uma live com o tema propósito é tão bom, é tão edificante para nós, seres humanos, né? O quanto é importante nós falarmos um pouquinho sobre o que faz sentido para a gente. Faz parte da Uhum. nossa evolução. Então é isso. Ai, que lindo, obrigada. Mas, Cláudia, assim, antes da gente falar do valor do propósito, de a gente falar do propósito, eu queria que assim você falasse um pouquinho do Cláudio, quem é o Cláudio, falasse um pouquinho da tua trajetória profissional, falasse um pouquinho da Cassi, da nossa pequena, né, menina de vocês, contasse um pouquinho para nós, então, para a gente poder assim conhecer um pouco mais o Cláudio. Claro, primeiro assim, bom, eu sou, como você já falou, eu sou o marido da Cássia, o pai da Luísa, um pai apaixonado pela família, né, um grande presente divino. A Luísa é uma menina doce, com 8 anos de idade, que tem um talento musical incrível. Eu sempre falo, nossa, tudo aquilo que eu sempre gostei de música, eu ouço a minha filha cantar Garota de Ipanema. Então, assim, Sim. é tão gostoso a gente estar dividindo o repertório, conversando, e a Luísa tem isso, né? Tem essa inquietude da criança criativa e, ao mesmo tempo, um talento de música. E a Cassiela é um doce, é um presente divino que eu tenho na minha vida. Está sempre junto comigo aí, 6 horas da manhã, no programa Despertar, e ao mesmo tempo tomando chimarrãozinho comigo, né? Então é um momento muito legal. A minha trajetória, eu venho de uma cidade muito pequena, do interior do estado do Rio Grande do Sul, que não é tão longe de Cascavel, assim, de Chapecó, desculpa, de Chapecó, né? Que é Três Passos. Três Uhum. Passos tem um pouco mais de 20 mil habitantes, e eu sou de uma origem, de uma família muito simples. O meu pai era padeiro, né, que com
muito cedo começou a trabalhar dentro de uma padaria e com 25 anos ele começou a empreender. E aonde ele Uhum. montou a sua própria padaria. Teve condições de comprar a padaria e quando ele comprou, ele montou, né, já com suas próprias pernas, ele e a minha mãe. E eu nasci praticamente dentro da padaria, porque minha mãe, Uhum. né, saiu da maternidade e já foi direto trabalhar no caixa da padaria e eu fiquei ali, né? A minha vida foi acompanhar os meus pais no dia a dia, uma família Sim. simples. Fiz faculdade de administração com o objetivo de assumir a padaria dos meus pais e sempre fui muito questionador e muito inquieto. Foi ali que eu tive essa questão de me questionar assim sobre os métodos tradicionais corporativos que nós estamos acostumados. Uhum. Eu Uhum. entro numa faculdade de administração querendo assumir a padaria dos meus pais, eu vejo uma faculdade que passou praticamente toda ela me ensinando a ser funcionário de uma grande indústria, de uma grande empresa, e a disciplina que eu mais esperava, que era como montar uma empresa, ela era opcional, ela não era obrigatória. Eu fiz, é Uhum. claro, né? Uhum. Eu queria muito fazer, mas eu percebi que mesmo a faculdade de administração não incentivava o empreendedorismo, que para mim já estava na veia. Quando eu tinha 16 anos, eu fui emancipado pelo meu pai para poder colocar um CNPJ no meu nome. Que Né? Então, legal. eu tive essa oportunidade já muito cedo, ao contrário de muita gente, né, que os pais sempre queriam que os filhos fossem funcionários ou tivesse uma carreira estável, eu não, eu fui incentivado pelos meus pais a empreender. Então, eu tive essa oportunidade. E aí Uhum. vem a minha inquietude, né, fazendo site na internet com 16 anos, nosso amigo em comum aí, o Felipe Peste, a gente morava em menos de um quarteirão, que está aqui, né, o Felipe, Sim. e eu me lembro das madrugadas que eu voltava da faculdade, ia direto no escritório da padaria, mexer, porque era o momento que eu tinha para poder programar e fazer os sites. E eu me lembro do Felipe batendo na porta para a gente bater papo na madrugada, eu construindo o site e batendo papo com o Felipe, né? Ao mesmo tempo também essa Legal. coisa da tecnologia. Então eu sempre tive um pouquinho disso, né? Então essa é um pouquinho da minha história, esses questionamentos assim que eu sempre fiz. Acompanharam comigo depois, quando eu saí da padaria dos meus pais e entrei no Sebrae. Então, eu me tornei... No Sebrae tinha uma coisa muito legal, assim, porque as pessoas achavam, tem umas que ainda hoje acham, né, que Sebrae é banco. Então, elas iam no Sebrae Sim. querendo montar uma empresa e a primeira coisa, eu quero empréstimo. E eu falava, achando que eu ia dar um empréstimo para as pessoas. Mas o meu papel era muito legal, era orientar o cara a criar um Sim. plano de negócio. Aham. E aí eu tive o contato. E só que eu me decepcionei com uma metodologia muito cartesiana, uma metodologia muito engessada, onde o tal do business plan nada mais era do que você fazer um texto bonito para apresentar para o banco para conseguir um empréstimo, e não Uhum. era Uhum. aquilo que me dava brilho nos olhos. Eu disse, cara, eu quero ensinar ele os primeiros equipamentos, como é que ele vai contratar pessoas, como é que ele vai conhecer os clientes. É isso que eu queria. Aí eu entrei no PROPAN, Programa de Apoio à Panificação, em 2004, e fiquei de 2004 a 2014 atendendo padarias de todo o Brasil, através de consultorias, e ali sim, ali eu fiz a abertura de 36 empresas, Aham. da Aham. Olha contratação de só. funcionários, da equipe. Estão conseguindo me ver? Tá tudo aqui? Sim, sim, não, tá vivendo bem, tá vindo bem. Aham. Legal. Então, da contratação, do treinamento, e ali que surgiu, né, toda essa ideia. Quando eu estava fazendo planejamento de negócios, a primeira questão eu comecei a perceber que muita gente abria as empresas pensando de uma forma ainda muito mecanicista, com uma teoria muito Sim. mecânica, e a maior parte deles se perguntava o seguinte: o que eu vou fazer, quem é o meu Uhum. cliente e o que eu vou vender. Então, eles iam Uhum. analisar a concorrência para montar a empresa. E poucos deles faziam porque realmente tinha uma entrega verdadeira. Uhum. Uhum. Ou seja, muitos trabalhavam, abriam negócios para trabalhar como se fosse um funcionário do seu próprio negócio, Sim, com uma sim. ideia, uma visão totalmente de execução
mas não tinha envolvimento, Uhum, né? E aí paixão. eu preciso. Aí que surgiu essa coisa, cara, a gente tem que ser apaixonado. Se você não é apaixonado pelo aquilo que você faz, como é que o teu cliente vai se apaixonar? Você não tem Pois é. paixão de você, né? Aham. Então aí surgiu toda essa ideia de 2014 até hoje, já são 6 anos, que eu estudo todos os dias, assistindo todas as palestras que tem, lendo todos os livros, todos os artigos sobre o tema propósito. Então, Olha para só. mim, o tema propósito, ele é familiarizado porque ele vem há 6 anos sendo desenvolvido. Aham. Que legal, Então, esse é um Cláudia. pouquinho de mim, né? Uhum, E aí, uhum. nesse ano, eu tive a grande oportunidade, aquela coisa, a gente sempre quer, mas a gente tem um medinho, né? Eu Uhum. sempre quis sair dessa coisa de executar para os outros e poder criar um treinamento que pudesse preparar mentalmente, né, a mentalidade do empreendedor Sim. antes de abrir um negócio. Eu sempre quis fazer isso, mas foi com a vinda da pandemia que eu olhei e disse assim, é agora ou nunca. Agora Uhum. realmente eu vou colocar para funcionar, para acontecer. Tive o feedback de um grande amigo e cliente de São Paulo, que chegou para mim e disse assim, Cláudio, você está pronto? Vai. Então essa força que a gente tem dos amigos, que diz assim, olha, eu acredito em você, eu confio em você, Que legal. e isso foi né, um grande impulso para que eu criasse um projeto. Aí eu criei um programa todo voltado para primeiro você desenvolver, e aí depois a gente explica um pouquinho melhor essa coisa, né? Primeiro Sim. você se desenvolve, primeiro você se envolve naquilo que você acredita, você começa a encontrar no mercado pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Você não precisa convencer ninguém, basta atrair pessoas que têm a mesma visão do que a sua, e a partir dali você gera negócio de uma forma natural e progressiva, né? Uhum. Então, o programa Despertar vem com 5 perguntas, onde a primeira pergunta já é: por que você está fazendo o que está fazendo? Sim, olha só. Uhum. E é verdadeiro isso, né, Cláudio? Tive a oportunidade de fazer, assim, e realmente, assim, o programa Despertar, ele mexeu bastante comigo, porque era uma coisa que eu já fazia, mas eu nunca tinha parado para pensar. Então, ele faz a gente parar e pensar, peraí, o que que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo, né? Por que que eu estou fazendo? Então, isso é muito, muito bacana, porque a gente acaba daqui a pouquinho desenvolvendo aquilo que a gente tinha aqui na nossa cabeça e mudando aos pouquinhos as nossas atitudes, as nossas formas de ver o mundo. Eu acho que isso é muito bacana. Através do programa Despertar, a gente consegue se descobrir. Ah, que legal, que bacana. E eu fico feliz demais quando eu encontro o brilho no olhar, né, de cada participante que olha e diz assim, realmente, olha, tudo que eu acredito está aqui. O meu objetivo não é fazer que algo venha do nada, criar algo do nada, mas é trazer para a consciência aquilo que você já é, aquilo que você já tem, Sim, né? é. Então, há um Uhum. romantismo sobre a palavra propósito, que as pessoas, não, eu preciso encontrar algo, como se tudo lhe faltasse e você tivesse que olhar de fora alguma coisa, mas ela está aqui, cara. Ela está Uhum, dentro dentro da de gente. você. Uhum. É, a Rose até está É, comentando, né? Ela coloca assim que a mesma coisa que ela falou hoje, ela parou para pensar sobre por que faço e o que faço. E aí ela se descobriu. Olha só que legal. Parabéns, Rose, parabéns. Seja bem-vinda parabéns, aí Rose, foi também. lindo. Aham. E foi Então, lindo o Cláudio, processo, Rose. por que ter um propósito na vida? É uma coisa nova, é uma coisa que já existia? Como é que é essa questão do propósito? Porque agora a gente está vendo falar muito, né, Cláudia, assim, ó, nos É. últimos, agora principalmente nessa questão do isolamento social, onde a gente está, acho que, dando aquela paradinha para a gente refrescar um pouco a nossa mente, colocar em dia a nossa vida. Por que que é importante a gente ter um propósito de vida? Na realidade, eu acredito que a gente já tem, todo mundo, né? Só que a gente precisa parar e fazer o que eu e a Rose aí fizemos. Exato, Isabel. A questão, primeiro, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Que, Uhum, como eu falei, há todo um romantismo em torno do propósito. Fazem 6 anos que eu vou estudando e lendo, e cada pessoa fala de propósito
com uma ótica diferente, Uhum. e muitas vezes acabam deixando algo muito distante. Mas propósito, na origem da palavra, porque eu fui na etimologia pesquisar, é muito mais simples do que se imagina. Propósito vem do latim proponere. Pró, tudo que tem pró é que está à frente, tem alguma coisa à frente. Ponere é pôr, então seria mais ou menos pôr à frente ou colocar à frente. Então, propósito, na sua origem, é uma intenção. E todos nós temos vários propósitos, não um apenas. Por Uhum. exemplo, a famosa pergunta, né? Por que você atravessa a rua para chegar do outro lado? Então, a tua intenção, o teu propósito de atravessar a rua é chegar do outro lado. Mas aí vem aquela questão de, tá, beleza, tem vários propósitos, mas as pessoas tendem a encontrar ou definir pequenos propósitos superficiais que não têm ligação da vida, e é isso que é o grande perigo. Você passar a vida inteira com propósitos tão superficiais e não ter um momento de você fazer perguntas mais profundas, como, por exemplo, qual o motivo que me trouxe a fazer o que eu faço, por que eu faço o que eu faço. Uhum. Ah, não, eu faço porque eu gosto, mas por que eu gosto? O que me levou a gostar? Quem que me trouxe? Foi uma referência que eu peguei de fora? Uhum. Então, quando a gente começa a pegar questões até mais filosóficas, hoje a gente estava falando com o Felipe Tesch, né, a gente estava falando sobre filosofia, porque o meu trabalho não é um trabalho terapêutico, ele é um trabalho muito mais filosófico do que terapêutico. São Uhum. questionamentos que nos levam a entender, buscar entender o porquê do porquê do porquê do porquê. Então, isso é Uhum. da profundidade. E isso é tão profundo, Isabel, porque muitas pessoas passam a vida em decisões rasas e superficiais e acabam se tornando escravos do dever, de passa a vida inteira trabalhando sem alma. Passa a vida Uhum. inteira. Como assim trabalhar sem alma? Não trabalha porque ama, não trabalha porque gosta. Trabalha porque tem que e acaba cumprindo, como se fosse, como Nietzsche chama de escravos do dever. Passam Uhum. a vida inteira trabalhando como se fossem escravos desse dever, e chega no momento e começa a dizer assim, mas não está fazendo sentido. Não Uhum. faz mais sentido você passar a vida naquele piloto automático do nasce, cresce, estuda, casa, tem filhos, consegue emprego, até o momento de você conseguir se aposentar e acha que vai ser feliz depois da aposentadoria, e quando de repente você, no meio do caminho, já dá tilt no negócio. Peraí, cara, nem sei se eu quero chegar lá porque eu não estou feliz aqui, né? Uhum. Então, quando a gente começa a olhar esses pequenos propósitos da nossa vida e liga com questões mais profundas, a gente começa a dar profundidade, e aí Uhum. o porquê do porquê, até chegar no momento que há uma pergunta cuja resposta não tem mais outra pergunta. Você já ali finalizou tudo. Vai acabar no lugar. E é ali Uhum. que a gente quer chegar. Uhum. E esse lugar é o teu ideal, é a tua visão perfeita. Cláudio, mas isso tem a ver com a evolução do ser humano? Sim, porque se você tem uma evolução mais profunda, o teu propósito vai ser mais profundo. Se você está no momento da tua vida que ainda não chegou num nível mais profundo de evolução, teu propósito vai ser um pouco mais raso, mas ele acompanha a tua evolução e com o tempo você vai dando mais profundidade a ele. Sim, vai Só que vai melhorando. ser exato. Qual é o sentido da vida se não fazer sentido? É isso aí. Essa é a minha questão. Faz sentido o que eu estou fazendo, né? Por isso que eu falei de alma. As pessoas que Uhum. são escravas do dever não levam a sua identidade naquilo que fazem. Elas acabam seguindo roteiros de Uhum. rotinas que com o tempo se tornam monotonias. E essas monotonias acabam se tornando tão automáticas que não têm a identidade. Alma vem de ânima. Ânima foi um sopro que diz que Deus, quando fez o homem, deu um sopro, né? E o nome desse sopro é ânima. Ânima que derivou a palavra ânimo, que também deriva a palavra
alma, um sopro divino. E esse Olha sopro só. divino, quando ele está ausente da nossa personalidade, aí eu me pergunto, cara, quem é você? E a pessoa não Sim. consegue O que eu estou responder. fazendo aqui, né? E sabe o que é mais interessante? Pessoas que não levam a alma no negócio, você pergunta para ela, quem é você? Ele diz, eu sou, e vai falar sobre o que ele faz e não o que ele é. Eu Uhum. sou o operário, eu sou o porteiro, eu sou o contador, eu sou o médico, eu sou. Ele se identifica com o que ele faz, porque a identidade dele, aquilo que realmente faz ele ser quem ele é, não está ali. Ele não conhece, né, Cláudia? Ele nunca parou, eu acho, para fazer essa avaliação de o quão isso é importante para ele e o quanto vai fazer sentido para a vida dele. Eu acho que essa é a questão. Não é que a pessoa, às vezes, ela não sabe, não é que ela não entende, ela não para. E a gente precisa fazer essa parada. Exato. Então, perfeito isso, Isabel. Todos nós temos alguns propósitos e temos algo que nos conecta maior. E essa grande conexão, ela é profunda, ela está relacionada com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, com a nossa visão de mundo, com aquilo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Sim. Porém, poucas pessoas param para se questionar o porquê, né? Isso porque dá trabalho pensar. Uhum. E o nosso cérebro, e isso é bem interessante, né? Porque o nosso cérebro ele ocupa um pedaço bem pequenininho do nosso corpo, mas ele ocupa muita energia. E ele é o gestor da energia. O cérebro, como gestor de energia, ele diz o seguinte: eu tenho que gastar o mínimo de energia possível. Então, há uma tendência do nosso cérebro procurar padrões de pensamento e de comportamento dentro de uma zona de conforto. Uhum. Quando a gente vai se questionar, isso tira o cérebro da zona de conforto. Por isso que o propósito, e aí vem a questão mais importante, quando eu defino aquilo que faz sentido, eu não vou trabalhar o neocórtex, eu começo trabalhando com a parte do límbico, que é aquela parte do Uhum. cérebro que comanda as emoções. E a mesma parte que comanda as emoções, comanda os nossos músculos. E o músculo mais potente do nosso corpo é o coração. É o que faz. Por isso que quando o coração bate mais forte, tende a mexer com o nosso lado mental e sair da zona de conforto. Uhum. Ou seja, por isso que quem tem propósito, se encanta pelo propósito, é mais criativo, não tem monotonia, se torna muito mais inovador e vai ter, com certeza, vai ter muito menos índice, por exemplo, de estafa, de cansaço mental, ou até Sim, sim. síndrome de burnout, porque ele não está escravo do dever. Ele está fazendo o que ele acredita, ele está vivendo naquele momento. E Uhum. quantas pessoas trabalham sem viver? Está ali É. já meio que, né, Walking Dead, virou zumbi. É verdade, né? Muito legal essas reflexões, essas tuas considerações, assim, eu acho que é bem isso mesmo. Eu me lembro, assim, do dia que eu consegui descrever o meu propósito, o meu olho acho que brilhou, né? Porque eu já fazia tudo aquilo, isso já estava assim, sabe? Só faltava mesmo externalizar ele, digamos assim, escrever ele e eu fazer essa reflexão comigo mesmo, né? Por quê? Qual o sentido disso tudo para mim? Porque me completa, porque isso, porque aquilo. Então é muito bacana, é muito, assim, eu acho que é engrandecedor para a gente, enquanto ser humano, chegar num momento da vida da gente, a gente sentar, parar e a gente poder fazer essa avaliação. E a gente poder melhorar como ser humano, poder melhorar como pessoa e trabalhar um pouquinho mais essa questão assim ó, da percepção das coisas. Eu acho que isso tem um significado muito grande, né? Exatamente. Sabe o que é legal? Eu gosto muito de fazer analogia com um filme. Não sei se você já assistiu aquele filme 13º Andar. Aham, O filme 13º Andar, ele é uma metáfora. Ele diz, aham, a pessoa entra lá e lá ela descobre que o mundo, na verdade, ele é um programa, é um sistema. É como se fosse a sim. Matrix.
E aí, de repente, ele abre, quando ele entende, ele começa a pesquisar, e ele vai lá, ele procura, ele sabe que ele está dentro de um sistema e ele quer ir para a vida real. Quando ele vai para a vida real, ele percebe que aquela vida real também é um sistema. E ele vai para outra e ele percebe que também é um sistema. Até que chega no final das contas, ele vai chegar no final de tudo, aonde tudo acaba. O que eu quero dizer com isso? É uma metáfora para dizer, quando nós nos questionamos, nós vamos abrir um novo universo. E ao abrir esse novo universo, não pare, continue questionando. Até o momento que você vai abrir mais um universo, várias camadas de consciência, até o momento que o questionamento do questionamento do questionamento do questionamento vai parar em um momento que você vai perceber que tem coisas que são além do ego, que são mais profundas. Quando a gente encontra essa grande profundidade do grande questionamento, nós vamos entrar e nós vamos perceber que no fundo, no fundo, no fundo, não há a minha essência. A essência da Isabel, a essência do fulano do ciclano. Há uma coisa só que nos conecta. Sim, o coletivo. O coletivo, e o coletivo é uno. É um todo, é complexo, né? Plexo é tecido, conjunto. Complexo é um tecido conjunto, tudo interligado, interrelacionado. E quando nós percebemos, eu enxergo em você a mim. E aí, de repente, eu entendo que eu estou conectado com um propósito maior. E esse propósito que me conecta a você, que conecta ao outro, é o que vai ligar as grandes relações e vai nos auxiliar para que nós, juntos, possamos chegar no nível de evolução humana, aonde aí vem a Samia e fala exatamente, porque faz por amor. Faz por amor. Eu ia falar isso aí. Bem isso, Samia. Obrigada, viu? É universal. E ele é o grande propósito. Né? É o propósito do cara mais evoluído que já teve na face da Terra, independente da crença de quem estiver aqui. O cara mais evoluído que já esteve na face da Terra, o seu propósito era único. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Sim, sim. E aí, quando a gente percebe isso, não faz sentido colocar um negócio que maltrata os animais, que maltrata as plantas, que faz mal no ambiente. Não faz sentido. Sim. A gente começa a perceber que negócios também servem para ajudar na evolução do mundo, e não apenas para ganhar dinheiro. A visão mecanicista é que a gente vai montar um negócio para a gente ganhar dinheiro, mas a visão real é que, na verdade, nós só estamos aqui porque fazemos parte de um processo evolutivo. E somos interligados, que nem está dizendo a Eva aí. Nós somos interligados, a gente não pode se desconectar. A gente vive no mesmo universo, e nesse universo a gente precisa olhar para o lado, e olhar para o lado, e olhar para frente, e olhar para trás. A gente não pode se desconectar e achar que só nós podemos ganhar, só nós podemos crescer, só nós podemos evoluir. Nós temos que ajudar nessa transformação, né, das vidas com dignidade, através da ética, né, da transparência, né? Eu acho que é bem isso mesmo, né, Cláudia? Eu acho que você conseguir fazer o bem para o outro e você recebe esse bem também, isso tem assim uma interligação tão importante, e isso acaba remetendo assim para o universo. As coisas vão acontecendo com mais fluidez, né? Exatamente, vai fluindo, e essa eu acho que é a grande magia. Por isso que eu falei, quando a gente começa a se questionar, né, o porquê do porquê, nós vamos parar em um conhecimento, não é conhecimento, a sabedoria universal. E essa sabedoria universal se chama amor. A gente ainda há um tabu, a gente acha que amor é um sentimento, mas amor não é um sentimento, amor é consciência. Amor é mental. Quando a gente traz para a consciência, nós entendemos o fluxo. O fluxo do entendimento, da abertura, do universo, sem julgamentos, sem cortes, sem dogmas. Simplesmente entender que todos fazem parte.
Uhum. Culturas diferentes chegaram em caminhos diferentes. Culturas diferentes chegaram por crenças diferentes, chegaram por caminhos diferentes, por formas diferentes de externalizar a sua fé, mas todas evoluíram praticamente da mesma forma, Uhum. Uhum. né? A forma do amor universal. Estar aberto para isso é estar pronto para entender que tudo tem uma ligação. Eu acho que, não sei se cheguei talvez num nível até de profundidade um pouquinho diferente do que estava Sim. preparado, Precisa programado, entrar né? por despertar, né, Cláudio, para poder entender. Não, é É, isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. É, eu, assim, dentro do meu universo, todos os espaços que eu pude trabalhar, eu acho que assim, ó, eu não sei se eu trago isso até lá de casa, do pai, da mãe, as minhas irmãs estão assistindo, meu esposo estão aí, e a gente tem muito disso, sabe? O amor, ele faz sentido quando você olha para outra pessoa diferente, né? Quando você começa a perceber, espera que tá, vou botar um pouquinho mais para trás a minha câmera aqui. Começa a olhar a pessoa de uma forma diferente, e eu acho que é bem isso aí, né, Cláudio? Claro que tu aprofundou agora, mas eu acho que é bacana, até para fazer as pessoas terem esse entendimento e ficar curioso. Eu acho que é legal, eu acho que a gente precisa deixar as pessoas curiosas para as pessoas entender o que a gente está discutindo aqui. Essa questão do propósito não é aquele propósito pequeno, é aquele propósito maior que vai ser o guia da tua vida, que vai te levar a buscar um resultado para você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas também para o universo que te cerca. exato. Eu queria duas questões importantes. A primeira, assim, precisa ter propósito? Claro que não, por isso existe livre-arbítrio. Você pode tomar consciência dele ou você pode caminhar a vida inteira sem ter consciência do teu propósito. A escolha é sua. Se você não quiser ter consciência, é claro que em alguns momentos muitas coisas não vão fazer sentido para você, você não vai entender. Mas quando a gente começa a se questionar, essa procura, essa busca faz parte da evolução humana. Então isso é necessário Uhum. para que a gente possa perceber tudo que já está conectado, a gente já tem. O que acontece muito, aconteceu inclusive com você, né, Isabel? Quando você olhou e viu a tua definição do propósito, você olhou e disse, sou eu. Não tem nada de diferente, é eu que estou aqui. Sim. Essa frase me representa. Então, o Cláudio não está fazendo nada. Né? O Cláudio está Sim. simplesmente ajudando a dar orientação para que você traga O as teu questões mais universo. profundas que nós, Uhum. o teu universo, e você reflita e traga para a consciência. Agora, significa agora que você está pronto? Não, significa encontrou o teu processo evolutivo. E pode acontecer daqui a um ano, ou talvez até menos, 6 meses, que é o que aconteceu com a Nara. Não sei se a Nara está aqui. Ela chegou, Tá. ela leu o propósito dela e disse assim, ó, parece que agora está precisando dar um toque. Eu preciso melhorar isso aqui. Sim. Mas isso é um estado de consciência, de eu olhar assim. Sim. Eu comecei em 2014 com um propósito que até então ele era muito vago. Meu propósito era potencializar pessoas. Tá? Potencializar o quê? E se a pessoa é mal intencionada? Né? Que tipo de potencializar pessoa? Sim. Como tem muita gente que diz assim, meu propósito é ajudar pessoas. Tá, mas ajudar, de que forma você quer ajudar? O que é ajudar para você? Então, esses questionamentos, a gente começa, peraí, né? Então, quando eu vi, não era potencializar pessoas, era para potencializar as naturezas criativas. Já tem outra conotação, Sim, aham. Já né? começa a ficar, digamos assim, ó, num entendimento melhor, ele começa a responder os porquês que você fez. Exato. Olha as participações, o amor ao próximo é Aham. indispensável. Exato. Sim, Amar ao próximo é amar a si mesmo, né? Todos nós. Se identificar, se reconhecer. Ediane, muito bacana. sim, sim, Exatamente. o pessoal Se está reconhecer. Eu participando. acho que essa é a palavra. Então, no programa Despertar, a gente vai trazendo isso à consciência, mas o que, que isso tem a ver com negócios? Prestem atenção no que eu vou dizer, gente. Isso aqui é muito importante. A tendência é que as pessoas tentam definir primeiro o negócio e um propósito de acordo com o negócio. O propósito não surge do teu negócio. O teu Uhum. negócio O que surge negócio do que surge do propósito. propósito. Exato.
Exato. E de um propósito pode surgir N negócios. É verdade. Quando você Aham. E quando você tem um nível de profundidade no teu propósito, e esse nível de profundidade, ele tem uma consciência universal que conecta várias pessoas, esse propósito, claro, que é o que a gente chama de valor intangível. As pessoas Uhum. estarão com você não pelo que você vende, mas o porquê você faz o que Você vê. faz. É o Uhum. é o que a gente encontra com grandes marcas. Hoje nós estamos em um momento de uma marca que aqui no Brasil ela está crescendo muito por causa do propósito dela. É a Reserva, Uhum. aquela marca de roupas, né? E a Sim. Reserva, se você entrar no site, você vai perceber que há uma preocupação com o entorno muito grande. É uma Uhum. preocupação A exatamente com a comunidade. matéria-prima, Uhum. com Os, cada os, unidade, da onde ele compra, quem são as pessoas, com os colaboradores, o que vai acontecer depois, tem ações sociais, tem uma relação com o seu entorno tão forte que isso não apenas valoriza a marca, mas isso sim é uma grande comunicação universal. E as pessoas estão trocando marcas renomadas no mercado, como Lacoste e Tommy, por exemplo, para comprar de uma marca brasileira chamada Reserva, não apenas por causa da qualidade, mas porque por trás da marca Reserva tem uhum. uma causa, Sim, é né? bem isso até que eu ia falar, né, Cláudia? Assim, quando eu coloquei o título da nossa live hoje, eu queria que a gente tocasse nesse ponto que agora que tu está trazendo esse exemplo da reserve, né? Que é o valor do propósito, né? Por que que a gente vai definir aquilo? Não é só definir o propósito, vai muito além do definir o propósito. Tudo bem, eu botei o propósito no papel, ele está lindo, bonito lá, eu estou sabendo qual que é, mas quais são as minhas atitudes agora daqui para frente? Então, quando eu defino o propósito, eu também tenho que pensar e estar conectado com tudo que eu vou fazer. Então, é o exemplo que tu está trazendo, né? Exato. Isso se chama ética, né? Os negócios estão carentes de ética e a população, as pessoas já não estão mais caindo no conto da carochinha. Nós já estamos mais atentos, nós queremos saber o que Sim. está por trás. Uhum, O que é uhum, ética? Ética é coerência, é você colocar na prática aquilo que você fala na teoria. uhum. Você É o ouvir, por exemplo, exemplo, da né? diretora. Oi? É o exemplo, Desculpa. né? Não adianta você dizer lindas palavras e falar bonito, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se no dia a dia você não tem atitudes coniventes com aquilo que você fala. Eu acho assim que o exemplo, ele realmente faz toda a diferença na vida das pessoas. Não adianta falar, falar, falar e não fazer. Tem que fazer. É fazendo, é mostrando. São E atitudes. isso, exato, porque essa é a questão. O propósito é trazer à consciência a tua essência, a essência, né? Como um todo. Se eu coloquei uma frase bonita, eu, na verdade, fui muito raso na definição de um propósito, porque essa frase bonita, que ela não condiz com o que eu sou, ela, na verdade, não é um propósito. Ela é Uhum. apenas uma frase bonita, uma técnica de comunicação, que hoje está todo mundo usando copyright, storytelling, mas no final das contas, né, hoje, vamos colocar também alguns exemplos aí negativos. Por exemplo, uma marca de sucos, que é o caso da Dubem, e uma marca de sorvetes, que é o caso da Gileto, que a população descobriu depois que a história que eles colocavam na embalagem deles era Não era verdadeiro. storytelling. Uhum. Era uma tática, uma estratégia de comunicação, mas não era verdade. A história da Gileto, a história da do bem, não eram verdadeiras. E o que acontece com as pessoas? O suco até pode ser bom, o sorvete pode ser bom, mas ela já não Perde tem a mais a credibilidade. mesma, Uhum. perde total credibilidade. Agora, ao mesmo tempo, quando você enxerga e você vê que há uma congruência, há uma coerência naquilo, você acaba tendo confiança. Então vamos lá. Propósito, quando ele é de coração, ele se transcende, ele vai para a prática. Quando ele vai para a prática,
nós estamos sendo éticos. Quando a ética, a confiança. Então, uma coisa vai gerando a outra. Você Sim. fez uma pergunta lá no início, que eu não te respondi ainda. Propósito é uma coisa de hoje? Não. Propósito sempre existiu, só que não estava na moda como está hoje. Né? E aí uma tendência é que quando vira moda, todo mundo vem com um monte de argumentos. Mas o propósito, no fundo, se a gente observar, tem um cara que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que ele pesquisou grandes líderes que marcaram, que mudaram a humanidade. Trajetória, Ele né? falou de negócios, ele falou de negócios, como por exemplo, ele comentou sobre a Apple, né? Ele falou também sobre a Disney, e ele falou de grandes líderes, como o próprio Steve Jobs, o Walt Disney, mas líderes também sociais, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, que mudaram a humanidade. E o maior líder de todos que já existiu aqui na face da Terra é Jesus Cristo. Mudaram a humanidade através da sua forma de agir. E ele percebeu uma coisa, que no mundo, né, normalmente, a gente consegue entender o nosso contexto em 3 perguntas. E aí que ele cria a teoria do Golden Circle, né, que são 3 camadas. A maior camada é o quê? Normalmente, 90% da população tem uma comunicação voltada para o quê? Mais ou menos assim. Isabel, o que você faz? Eu sou, e aí fala o quê? Eu sou, né, consultora, eu sou, né, então é o quê? Eu tenho uma empresa de computadores, eu vendo computadores, essa é a comunicação normal. Algumas empresas vão para a segunda questão, que está no meio da camada, que é o como. Eu vendo computadores com a mais alta tecnologia, caso da IBM. Sim. Nós vendemos excelentes computadores com a mais alta tecnologia. E a terceira pergunta, quase ninguém responde. Por quê? Por que você vende o que você vende? E o que o Simon Sinek descobriu? Que esses líderes que mudaram a humanidade, eles não começam, o que não tem tanta importância. O que, o como, né? Eles começam pelo porquê. E quando você tem um porquê de uma forma muito profunda, como por exemplo, o Steve Jobs começa dizendo, nós queremos desafiar o status quo, nós queremos inovar, queremos pensar fora da caixa. Encantar, surpreender, né? Ir além. Exato, primeiro, exato, vai além. E aí, como? A segunda questão, como? Através de produtos diferenciados com designers artísticos, né? Com um design lindo, bonito, arrojado, como o caso da Apple. O que eles vendem? Olha, começaram com computadores, smartphones, smartwatches, mas não importa o que eles vendem. Tudo que eles venderem que desafia o status quo, as pessoas estão comprando a inovação. Não estão comprando o que é a Apple. Então, respondendo à pergunta, propósito é coisa nova? Claro que não. Sempre existiu. E quem entendeu que o seu porquê mobiliza o seu o quê, surfa na onda. Quem não entendeu isso, fica baseado no o quê e se torna totalmente racional. E aí vem a resposta. Qual é a resposta? O que e como é racional, mas é o porquê que tem a capacidade de envolver o coração das pessoas. Quando as pessoas realmente acreditam na tua causa, naquilo que você acredita, no seu propósito, elas dizem assim, isso me conecta. E essa conexão que faz com que eles se tornem teus seguidores. Eu vi que tem um monte de gente que comentou ali. O Felipe está colocando aqui que talvez o tema propósito esteja em alta pelo fato de que as pessoas querem mais autenticidade e verdade nas relações humanas. É bem isso mesmo, né, Cláudio?
As pessoas hoje, a gente não quer mais coisas superficiais, né? Eu acho que hoje o empregado ou o vizinho, as pessoas elas querem mais veracidade. A gente quer, né, uma relação mais humana, um tete-a-tete mais próximo, de coração para coração, né? Não aquela coisa mecânica, aquela coisa assim que eu me sinto bem, eu estou aqui porque eu estou feliz e porque eu me sinto bem aqui. É isso que o Felipe quis colocar. Muito bem, Felipe. Sim, faz total sentido, compartilho da mesma visão do Felipe e vou além, dizer que nós estamos, é um progresso da humanidade, nós estamos em um momento agora onde nós tivemos um boom de informações, passamos pela era da informação e agora nós estamos em uma era de processar as informações, que é onde a gente começa a evoluir a mentalidade, então a gente começa a questionar. Então nós estamos na era da consciência, nós estamos na era do intangível, onde o mais importante é a explicação que vem por trás daquilo que se faz. Não e aí fazer o consumidor está mais consciente. Aí a Ediane colocou a mesma questão para escolher um trabalho. Na verdade, é aquela coisa, você não vai criar um propósito depois do trabalho que você escolhe. Você vai escolher o trabalho depois do seu propósito. Né? E a empresa... Então, nós estamos nessa era de estarmos mais conscientes, de conversar. Finalmente, nós estamos aí, né, ganhando de Jornal Nacional, está tendo mais live, mais audiência nas lives do Instagram, informativo, do que novela da Rede Globo. Graças a Deus, estamos agora no momento. Evolução, né, Cláudia? Evolução do ser humano, evolução da humanidade. É isso que a gente precisa perceber, a gente precisa olhar, a gente precisa discutir coisas que estão vindo agora e a gente precisa parar e pensar nessas coisas. Não podemos ficar na frente de uma televisão achando que o mundo vai mudar. Se a gente ficar lá assistindo, o mundo não vai mudar, o mundo vai mudar com a tua ação, com a tua atitude, com o teu exemplo, né? Exatamente, e aí vem a ética. A sua atitude, o seu exemplo é reflexo do que você é. A ética e coerência é a mesma coisa. E aí, quando nós pensamos em empresas éticas, nós, em primeiro lugar, temos que entender que uma empresa não é algo apenas físico. A empresa é um conjunto de relações e o grande valor, agora nós estamos, essa é a era do intangível. Empresas altamente escaláveis, com o mínimo de pessoas possíveis, tendo conexões para fora, estrutura menor possível, com o mínimo de custo possível, mas com muito mais relações, com empatia. Muito mais troca, Já não estamos mais, não estamos mais na era de fazer propagandas colocando foto de produtos. Estamos na era agora de vender informações para gerar consciência. Na era da humanização, aí está colocando a nossa amiga Nara. Que bom que você está aí com nós, Nara. Nara, maravilha. Os hashtags despertados aí, né? Tem Nara, André, toda a galera aí. Né? Todo mundo aí curtindo conosco. Cláudia, sim, tu acredita que já falta 6 minutinhos para nós terminar a nossa live e a gente não conversou nada do que a gente tinha planejado, porque é tão bom falar do valor do propósito. Assim, eu acho que tem a gente criou uma ligação muito legal e a gente descobriu muita coisa, sabe? Eu acho que nessa questão, assim, do isolamento, a gente nós paramos, né? Vamos nos conectar, vamos ver o que a gente realmente acredita e o porquê que a gente está aqui, né? O que a gente está fazendo nesse momento? Então, assim, a gente tem pouco tempo agora, eu queria, assim, que tu, né? De repente a gente esqueceu de falar alguma coisa, que tu falasse um pouquinho mais, talvez, do programa Despertar, que você falasse um pouquinho mais quais são os principais passos para definir o propósito, o que a pessoa realmente precisa fazer para ela enxergar aquilo lá e para ela se trabalhar, porque o propósito não é porque eu defini o propósito, agora deu, tá tudo certo. Não, eu defini o propósito e eu tenho que me lapidar para que esse propósito realmente se concretize no meu dia a dia, nas minhas atitudes, naquilo que eu vou fazer, com todas as pessoas, família, enfim, com todas as pessoas. Por isso que os questionamentos continuam. O programa Despertar, ele vem principalmente com o propósito de criar empresas éticas,
que cultuam a riqueza verdadeira, mental, espiritual, intelectual, gerando também depois, né, a riqueza material, que também é importante, mas principalmente cultuando a riqueza verdadeira, trabalhando com ética, potencializando o que tem de melhor. Então, ele é criar um empreendimento pensando primeiro na potência do empreendedor. E o que é o empreendedor? Em tese, o empreendedor é aquela pessoa que resolve problemas. Se você entende uma grande dor que existe nas pessoas e no mercado, e você tem a capacidade de resolver esse problema, de curar essa dor, as pessoas vão te chamar para resolver isso e também vão te pagar para isso. Então, o programa Despertar ele surge começando com o porquê. Através do porquê vem um novo questionamento, que é o para quem, onde a gente vai procurar pessoas que têm afinidade com o propósito, necessitam daquilo que a gente tem e tem condições também de ter uma troca financeira nesse momento, né? Através dali, nós atendemos uma dor real do mercado, das pessoas, e podemos entender a grande relação. Trabalhamos a terceira questão, que é o quem, onde nós vamos para os stakeholders, que são todas as pessoas envolvidas que impactam e são diretamente impactadas pela empresa e pelo teu negócio. Então, é pensar no teu fornecedor, na matéria-prima, em tudo que envolve dentro, né, de um conjunto de valores, de crenças e de atitudes que condizem com aquilo que a gente acredita. Através do quem, depois, a quarta pergunta apenas vai ser o quê. Mas, Cláudio, tem como eu definir o propósito sem pensar no quê? Deve. Começa primeiro trabalhando o intangível. Depois, você vai definir o quê quando você fizer todo o ciclo da inovação que a gente ensina no programa Despertar, que começa identificando a dor, vivendo as dores, né, entendendo as pessoas, fazendo brainstorming, investigando, resolvendo o problema e testando. Aí vem o teste, que é um plano que a gente chama de MVP, que é o Minimum Viable Product, que a gente ensina a pessoa a criar um produto mínimo viável, testando ele no mercado. E, por fim, aí a gente vai no como. Como produzir, como monetizar, como vender. Olha só, passo a passo, então, né? Aí, esse é o passo a passo. Então, o programa Despertar é um programa de 5 dias, que você, na segunda-feira, trabalha o porquê, na terça, ou para quem cada dia é uma questão diferente, tem uma consultoria, uma assessoria diretamente comigo, mas principalmente, aí vem tudo aquilo que você comentou, né, Isabel? A questão da congruência. Tudo que se coloca, que você trabalhe dentro da mesma sintonia do seu propósito. Estar sintonizado com aquilo que você acredita não tem preço. Só tem valor. É verdade. A Nara até está colocando aqui, eu fiz uma live com ela, a Nara aqui de Chapecó, ela trabalha na PAI, e ela coloca assim, que me realizo profissionalmente porque fui atrás do meu propósito. Parabéns, Cláudia e Isabel, muito bom participar dessa live. Realmente, quando a gente conversou semana passada sobre o trabalho da Nara, a Nara mostrou o quanto ela ama, o quanto ela tem sim trabalhado o propósito dela e melhorado, porque o propósito dela também foi evoluindo, porque ela foi aprendendo coisas novas e ela foi fazendo essa lapidação dentro dela. Então, parabéns, Nara, muito obrigada por ter você também aqui. Então, Cláudio, tem 2 minutinhos só para você passar a tua mensagem final. A gente tinha que ter umas 3 horas assim para você falar. Muito bom te ouvir. Minha amiga, gratidão pelo seu convite, pela tua confiança. Eu sabia que a gente não ia ter um roteiro, porque a gente começa a falar, a gente se empolga, mas eu acredito que nós conseguimos trazer essa essência, né, da importância do propósito. Espero ter conseguido ajudar a todos. E quero me colocar à disposição, né? A sua disposição, você já sabe que eu já estou, sempre que precisar, né? Conte comigo. Obrigada, Cláudia. E todos que quiserem vir no privado, fazer perguntas, eu me coloco à disposição. Caso você queira uma ajuda, né? Estamos em uma era que é necessário planejar, mas a gente não pode também perder muito tempo planejando. Então, eu ajudo a planejar tudo isso em 5 dias. Então, você vai pesquisar, você vai trabalhar clientela, vai trabalhar equipe, cultura, tudo em 5 dias de trabalho. E com esses 5 dias de trabalho, vai ter um planejamento bem completo,
E esse planejamento é que vai gerar resultado. E aí depois Legal, coloca em prática, né? sim. Então, Isso. obrigada, né, Cláudia? Um abraço aí para tua família, tá? Tudo de bom. E logo, logo a gente está junto de novo. Amém. Estaremos sim. Obrigado, viu, Isabel? Um grande Com abraço, amiga. certeza. Obrigada, obrigada a todos que estiveram com nós também.